Mas dentro do que você tá falando, você nunca foi outra coisa que não dublador? Porque desde criança você começou? Eu comecei com 4 anos, sendo filho da Bibi Ferreira e do Francisco Milani, numa peça de Chico Buarque de Holanda, dirigido por Jane Rato e grande Caramba, elenco. Eu dei muita sorte. meu E Deus. tinha que falar 2 frases. Mamãe, estamos com fome, queremos comer. E foi a mamãe que mandou. Tá. Eram essas 2 falas. E eu falei. E eu brincava nos bastidores. Imagina, eu fico imaginando hoje. Meu filho tem 3 anos, eu tinha É. 4. O que eu tava fazendo ali numa peça de adulto? E eu ficava imitando eles nos bastidores e tal. Primeira coisa que eu aprendi a escrever foi Bibi. Porra. Eu vivia no colo dela, né? E é compreensível, uma criança de 4 anos é bonitinha, né? É. E Bibi era fácil, porque são 2 bolinhas É. e o risco, 2 bolinhas. Então foi a primeira coisa que eu aprendi a escrever. E ali, como o pessoal viu que eu era brincalhão, divertido, engraçadinho, falava fala, né? Tinha que morrer no fim, eu morria, sabe essas coisas? Com 6 anos me indicaram para fazer um teste para uma peça chamada Tistu, o Menino do Polegar Verde. E era o teste pro Tistu, pro protagonista. E o personagem tinha 6 anos. Então, obviamente, os garotos do teste tinham 10, 11, 12, 9. Eu era o único com 6 anos. Piquititinho. Toquinho. Só que eu fiz bem o teste. E aí os caras, puta, vamos arriscar botar esse moleque aí. Caramba. E aí eu comecei. O Tistu era um personagem de verdade, né, diferente do outro, tinha 2 falinhas e tal. O Tistu praticamente não saía de cena, era o protagonista, cantava, dançava e tal. E eu fazia tudo aquilo. As pessoas foram gostando de mim. Aí ali já fui indicado para uma peça chamada Nelson Rodrigues, O Eterno Retorno, com Antunes Filho, que, porra, o mundo queria trabalhar com Antunes Filho. E eu com 7 para 8 anos estava fazendo uma peça, Porra. e é uma peça de 4 horas. E foi um sucesso também monstruoso. E aí eu fui conhecendo um monte de gente, um monte de gente, um monte de gente. E aí por isso me indicaram para dublagem. E aí eu já estava acostumado a estar no meio de adultos, já estava acostumado com texto, a falar, já era desinibido e tal. E aí eu fui fazendo tudo isso até 21, 22 anos mais ou menos. Fazendo TV, né, novela, publicidade, locução, digo, radionovela, dublagem e tal. E aí, na faculdade, eu me formei em Direito. No meio de uma eletrizante aula de Direito Tributário, eu me peguei ali pensando sobre a vida, né? E eu tava meio de saco cheio de algumas coisas. E aí eu falei, cara, eu já sabia que eu não ia ser advogado, juiz, promotor, nada do gênero, delegado. Eu fiquei pensando, falei, cara, eu vou fazer dublagem. Porque era o que me deixava feliz antes, durante e depois. Quando eu tava a caminho, eu achava legal. Quando eu tava fazendo, eu achava legal. E quando eu assistia, eu achava legal. E aí eu falei, cara, vou largar tudo. E aí fui parando de fazer teste, de aceitar convite, né, esse tipo de coisa. Fui me afastando até a hora que você some mesmo, né, do mercado. Mas eu tava meio de saco cheio, cara, porque em publicidade, ah, puxa, às vezes eram cartas meio marcadas, às vezes você via gente mentindo, porque assim, eu com 20 anos, cara, eu tinha 16 anos de profissão, já tinha trabalhado com um monte de gente foda, já tinha feito um monte de coisa legal em todas as áreas, né? Cinema, teatro, tudo. E aí, às vezes, você via um Zé Ruela contando vantagem, contando mentira, dizendo que fez isso, que fez aquilo. Você fala, puta, que mentira, eu sei que é mentira. Isso foi me enchendo um pouco o saco. Esperar pra fazer teste em publicidade também foi me enchendo um pouco o saco. Quando você chegava, tinha um monte de gente. Você fala, Tudo puta, o que parecido. que eu tô fazendo É. aqui? Ah, na TV, me incomodava ali um pouco a puxação de saco, a lambeção, né? Você via ali, sabe? Coisas que você fala, porra, isso daí não tem mérito nenhum nisso. Gente ruim. Pô, o cara não tem talento, essa pessoa é muito fraca, ou ela é burra. Né? Então isso foi me enchendo, foi me tirando um pouco o tesão de fazer. E na dublagem não, cara. É um mundo normal, tem de tudo, né? Tem gente legal, feia, bonita, mau caráter, tem de tudo, né? É um É um microcosmo. microcosmo. Mas
ou você sabe dublar, ou você não sabe dublar. Então, se eu quiser que o meu filho estrele tudo lá na minha empresa, eu não vou conseguir. A não Porque ser que ele seja ele. bom pra caralho. Porque ele não sabe dublar, É. ele não gosta de dublar, ele de repente não tem a dicção boa o suficiente. Então, ou você sabe fazer, É. ou não sabe. Então, isso me deixava feliz. Eu consegui conquistar o meu espaço única e exclusivamente por mérito do meu trabalho. Isso me incentivava. E aí foi assim que eu fiz essa escolha, me afastei. Sinto falta. Eu gostaria, mesmo? às vezes, de fazer uma peça de teatro. Hoje é mais fácil. Naquela época. Dá pra conciliar, né? Sim, sim, super. Mas naquela época, eu era garoto prodígio, então você pega as coisas muito rápido, né? Então eu não tinha saco para ensaiar. Eu já entendi o que é pra fazer, já decorei as marcas, já tô com o texto na cabeça e você tinha que esperar o ritmo dos outros, repetir várias vezes a cena, porque os caras. Então isso me enchia o saco. Pô, você com 7 anos tava fazendo, imagina os caras começando, não tem. Outra... Hoje eu tenho certeza que eu estaria em outro ritmo, porque eu já teria mais dificuldade para decorar. Então acho que talvez eu curtisse o processo de ensaio. Gravei um negócio com o Castanhari, lá a série dele, o Mundo Mistério, na Netflix. Eu participo do último episódio ali como um cara meio do mal e tal. Então foi legal, curti fazer. Então sinto um pouco de saudade. Mas naquela época... Mas hoje a situação é outra. Minha vida é outra, minha situação financeira é outra, meu ritmo é outro. Então acho que hoje eu me divertiria mais do que antigamente. Entendi. Maravilha. Tem mais algum superchat que eu queria explorar ele aqui um pouco? Tem bastante superchat aqui. Então manda aí, porque eu vou explorar algumas vozes dele aqui com as ideias do mal que eu tô. Ah, meu Deus. O Danilo Demori fala aqui, ó, saudações Vilela e Mestre Bezerra. Trabalho com direção musical de teatro musical e tenho muita vontade de fazer direção musical de dublagem. Já dublei coisas cantadas de animação. Qual o caminho para a direção? Hoje em dia, cada vez mais, fazem versões, né, das músicas, nas animações especialmente e tal. Antigamente entrava o original, né, as crianças não entendiam nada. De repente começava a cantar em inglês. Hoje não. Já é meio que uma dinâmica natural de fazer versão musical. Existem já, né, músicos, cantores, diretores musicais que fazem essas adaptações e essas direções para os estúdios de dublagem. Mas um dia eles entraram. Então é super possível que alguém entre. Eu tenho que entrar em contato com os estúdios. Hoje é mais fácil você achar na internet quais são os estúdios de dublagem e tentar ingressar. Eu acho difícil alguém começar dirigindo versão musical para dublagem. Por quê? Porque primeiro você tem que entender a dinâmica. Então, normalmente as pessoas que dirigem músicas em dublagem, elas entraram cantando. Aí depois que pegou a manha, que aprendeu, cantou 10 versões, conhece, aí pinta uma chance de você fazer uma versão, fazer uma adaptação e tal. Então, eu acho melhor procurar o caminho de entrar cantando para depois pleitear essa chance. Porque é difícil alguém do nada, né? Por exemplo, eu, dono de um estúdio, eu conheço umas 2, 3 pessoas que fazem isso. Por que eu vou chamar você? Não sei qual é o seu trampo, não sei qual é o seu ritmo. Como eu falei, a dublagem é muito rápida. Então, uma musiquinha lá, às vezes com 3 pessoas, você tem 1 hora para fazer. Não dá tempo, não é uma publicidade, ou não é um jingle, sei lá, uma trilha. Cara, 1 horinha. Ou meia hora grava com um, meia hora grava com outro. Então você tem que conhecer a dinâmica, a linguagem, então não rola muito de entrar dirigindo, a não ser que seja um convite especial, tenha um budget especial. O normal do dia a dia, o arroz com feijão, você tem que conhecer um pouco a dinâmica, o processo e vozes, né? Tem que conhecer pessoas que cantem e se adaptem, porque é isso, tem muita gente que canta maravilhosamente bem, mas demora para pegar a melodia e fazer. Então também o cantor tem que ser ágil e rápido. E outra coisa que dificulta, a gente canta ouvindo o inglês junto aqui. Você não tem só a trilha. Muitas vezes você canta ouvindo o inglês junto. E isso é difícil. O cara tem que
tem que ter a manha. Às vezes o cara fala, pô, eu canto pra caramba, eu tenho um ouvido maravilhoso, vai lá e não consegue fazer tão rápido. Porque existem determinadas coisinhas, detalhes que é preciso ter pra dublagem. Exatamente. Tem mais superchat? Tem alguns, mas eu vou separando aqui e depois a gente faz no final, beleza? É o seguinte, o nosso amigo aqui, o Mandíbula, vou dar um resumo da situação. Resume. Resuma. Ele foi talaricado. Claro que ele não foi talaricado, mas para ser mais compreensível. Foi uma tentativa de taralico de um convidado que teve aqui. Caramba! Ele estava com a namorada, imagina onde estava o irmão dele, estava a namorada dele. E o convidado ficou olhando pra lá e talaricou, segundo o nosso amigo Mandíbula. Ainda jogou uma cantada ao vivo. Ao vivo. Caramba! Então, eu acho que o Goku podia mandar uma mensagem pra esse talarico, não vamos falar o nome, mas eu gostaria de uma mensagem, porque o pessoal que tá assistindo aqui, eles acompanham essa história. Aham, já sabem qual é que é. Não sabe. Ah, não? Não, a gente deu várias dicas. Tem olho claro, cabelo estranho, que mais? Já teve na televisão. Na televisão. Já tinha trabalhado com o pessoal, com os roteiristas que vieram aqui. Exatamente. Então tem várias dicas. Então, se pudesse o Goku mandar um recado aí ameaçador pra... De preferência, aquele recado com ódio. Sabe, tipo, quando matam o Kuririn? Então ele tá com aquele... Lembrando que é a namorada do Mandíbula. Ah, seu talarico maldito! Eu vou acabar com você com um Kamehameha 10 vezes aumentado! Isso não se faz com a mulher dos outros. O poder da sua canalice é de mais de 8.000! Malandro, esse talarico agora tá... Tá na roça. Só tá queimando já, cara. Já era. Cara, você podia fazer o Bob Esponja cantando o hino nacional, o hino do Corinthians, cara? Escolhe. Que time você torce? Sou São Paulino. Então, do São Paulo? Tamo na final. Então, do São Paulo, vai. Ou do Brasil. Vê que você acha melhor. Ai, que vontade de rir. Eu acho que do Brasil é mais engraçado, né? Então vamos lá. Silêncio. Não vou fazer pra dar sorte pro meu time na final. Então aí que faz 10 anos que a gente não ganha nada. Vamos lá, tricolor. Salve o tricolor paulista, amado clube brasileiro. Tu és forte, tu és grande, dentre os grandes és o primeiro. Tu és forte, tu és grande, dentre os grandes és o primeiro. O tricolor. Maravilhoso, cara.